Fala galera, beleza? Vinícius na área e hoje eu vou discutir um tema que me entregou bastante, que foi a desclassificação da Red Kennedys nesses MSI. Ai, desculpa me bati no microfone. Eu vou discutir alguns assuntos, não tem nada a ver com a parte técnica, não vou ficar discutindo micro macro play ou falando se o robô está jogando mal, se o toque está jogando mal ou qualquer coisa, eu não vou discutir isso. Eu vou discutir a reação que a comunidade teve com a derrota deles. Eu vou te explicar uma coisa. Primeiro, se você é um pau no cu que fica xingando a porra da Red Kennedy, ai, mas se não sei o que, o cenário Brasil é muito ruim, não sei o que, se a equipe XYZ tivesse lá, seria melhor. Cara, nenhuma equipe faria diferente. Eu já vou deixar isso claro. Nenhuma equipe faria diferente. 2. Como torcedor você dá vergonha, o cara que faz isso. 3. Você não entende nada do que você está falando. Você provavelmente está criticando a Red ou esse caso por mais ser um hater do que pela parte técnica, pela parte psicológica ou pelo que eles erraram ou deixaram de fazer. Você não tem base para criticar porque você é um merda que não sabe o que está falando. E 4. A nossa derrota não se deve somente a parte do jogo em si, se deve a uma série de fatores estruturais que levam ao Brasil a não ter uma pressão tão grande nos cenários de esporte. Não digo somente no LoL, eu digo em quase todos os jogos. O CS deve ser a exceção da exceção, porque no resto eu não me lembro da gente ser um super peso, mas obviamente o LoL é o maior deles. Eu vou dar alguns motivos pelo qual nós não temos tanta tradição assim com o LoL, porque nós temos esse problema com o cenário internacional. Caras, eu vou explicar uma coisa. O eSport efetivamente no Brasil é uma coisa muito nova. A cultura de MOBAs, se você for comparar, por exemplo, a cultura de MOBAs surgiu com Dota 1. Não era uma coisa exatamente nossa, não era um CS 1.6. Eu garanto que se o Dota 1 tivesse a mesma popularidade do CS 1.6 teve no Brasil, na época que bombava em Lan House, o cenário do Brasil seria completamente diferente, seria o inverso. Nós seríamos muito bom em Dota, muito bom em LoL, muito bom em whatever, mas seríamos péssimos no CS. Mas aconteceu o contrário. O CS 1.6 estourou no Brasil, virou uma cultura. Ele se adequou em todas as lan houses, criou uma geração baseada no CS 1.6 que mais tarde jogaria o CSGO. Isso não aconteceu com o Dota 1. Ficou muito de longe de acontecer. O primeiro MOBA foi Dota 1. Nós depois tivemos mais um problema. O servidor de LoL chegou efetivamente no Brasil, se não me engano, Season 2, se não me engano, foi Season 2 que o servidor de LoL chegou no Brasil. Isso atrasou ainda mais a criação de uma base de jogadores fiéis, vamos dizer assim, que estava se disposta a melhorar no jogo. Em comparação, por exemplo, com o CBNA, que foi o pioneiro, vamos dizer assim, em relação ao cenário de esporte. Aí você pega do outro lado do mundo, China, Coreia, entre outros, já tinha uma tradição de esporte relacionada ao Warcraft 3. Se você for pegar hoje, na Coreia do Sul existem alguns canais que transmitem partidas profissionais de StarCraft, porque é um jogo extremamente popular na Coreia do Sul, entre outros jogos que eles transmitem, provavelmente devem transmitir LoL, devem transmitir também, se eu não me engano, já transmitiram Hearthstone. Mas a questão que eu digo é, o Brasil, diferente dos outros lugares, nós não temos uma tradição de esporte igual nós temos, os asiáticos ou os norte-americanos têm. Não é igual também os europeus. Os europeus é um pouco mais tardio em relação aos Estados Unidos e em relação à China, mas também eles são mais novos, são mais velhos que a gente no cenário de esporte. A falta de investimento também é um empecilho. Eu vou dar um exemplo muito simples. A nossa equipe de Dota 2 ASG,
Ela chegou, se eu não me engano, nas oitavas do Major. O Major, se eu não me engano, é tipo, não sei se seria, não sei, eu não lembro mais como funciona, mas o Major é um campeonato grande de Dota 2. Existem vários Majors ao longo do mundo, vamos dizer assim. E nossa equipe ela chegou nas oitavas de final, peitando organizações milionárias. E nossa equipe é uma equipe assim que não é nada. Se você for comparar, por exemplo, com o patrimônio da Pen Gaming, a Pen Gaming é só umas 1000 vezes mais rica que a SG. Falta investimento nesse quesito, falta apoio, apoio técnico, apoio por parte dos jogadores, apoio de várias, principalmente também do meio financeiro. Muitas das nossas competições de Dota 2 elas são presenciais, mas nós temos que jogar no Brasil com um ping de 150 contra europeu e norte-americano com um ping de 30. Como é que a gente joga contra um ping de 150 uma competição, mano? Nem na nossa solo queue do bronze 5 a gente consegue jogar com 150 de ping, imagina lá em um jogo nível profissional. Então, o que eu quero resumir é o seguinte: não somente nós no Brasil, nós temos grandes nomes, nós temos excelentes jogadores de Dota 2, nós temos excelentes jogadores de LoL, nós temos excelentes jogadores de CS, mas o que nos falta para sermos os melhores dos melhores mesmo, não é somente, nossa, tem que, sei lá, mudar esse cara é ruim, esse tem que melhorar. Não, tem nada a ver com isso. Tem a ver com o fato de ter mais estrutura, de ter mais investimento no que é necessário. Outro fator que talvez seja um pouco importante de mencionar é a falta de renovação do cenário. A falta de renovação, existem alguns jogadores que isso é uma discussão um pouco mais aprofundada, mas eu acredito assim do fundo da minha alma que a renovação do cenário é uma coisa muito lenta aqui no Brasil. Nomes pessoas que realmente chegam a nível CBLOL, sendo assim estreantes, por exemplo, as equipes não apostam tanto assim. Não poderiam apostar muito mais do que apostam hoje em relação a amadores promissores, que eu digo. E essa coisa de peneira da CNB, isso é porra nenhuma, cara. Para você chegar em algum lugar através de uma peneira, você tem que ter destaque dentro da peneira. E para você chegar em algum lugar no competitivo, você pode ter destaque na solo queue, que é exatamente a mesma coisa. Falta um pouco de renovação no cenário, falta um pouco de estrutura, falta um pouco muito de estrutura, falta apoio da torcida, apoio técnico, apoio psicológico. Você acha que é fácil ser um jogador profissional? Uma grande quantidade de equipes eu acho que nem tem psicólogo. O que a Red Kennedy mesmo disse, que o trabalho que a psicóloga fez com o time elevou o padrão de jogo deles a níveis assim. O Brasil, por um minuto, acreditou que nós teríamos presença mundial por causa da Red Kennedy. Então é isso, guys. Eu acho que se você é um fãzinho do tipo, eu só torço pro meu time quando ele tá na melhor e não quando tá na pior, e você é um pau no cu. Assim, eu vou ser assim, dar a minha sincera opinião. Eu não vou ficar calar quanto a isso. Você é um pau no cu criança que sinceramente não faria nem 0,01% do que esses caras fizeram lá fora. Você e um time de amigos não teria a menor chance contra os times pelos quais eles ganharam. Então, fica um pouco quieto, apoia o seu cenário, não seja um pau no cu que fica mandando mensagem negativa em fórum e nas páginas pessoais deles. Eles têm problemas maiores para se preocupar do que um filho da puta fica mandando hate, Urdu, você é um lixo no private. Tem problemas muito maiores do que isso. Então é isso, guys. Deixei minha opinião sincera sobre esse assunto que ficou muito assim, não digo polêmico, eu diria mais assim popular. E você tem que considera o que eu disse. Existem mais coisas em jogo num cenário de esporte do que a habilidade em si.
A habilidade é um fator importante, mas de longe não é uma das, é uma coisa assim, não tão, não vou dizer não tão de destaque, mas não é somente ela que importa. Então é isso, guys. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, deixa um comentário legal, entra no server do meu curso se quiser conversar comigo, me dá uma sugestão de vídeo e é nóis.